Boa noite, pessoal. Iniciando mais uma live aqui. Deixa eu ver se minha convidada já está a postos. Já mandou. Vamos testar, né? E aí, fala alguma coisa aí. Boa noite. A gente tá primeiro testando. Vai ficar Vai aparecendo, né? ficar, vai ficar eco, né? Vai. Vou ter que mudar de lugar. Peraí, gente. Tá. Bom, Vou enquanto ter a que. Malu se ajeita aí, você vai lá pro quarto, né? Vou parado pra isso. Peraí. Vai no closet. O closet tá mais arrumado do que. Deixa eu ver se vai ficar. Entendeu? Peraí. Vou fechar a porta. Vou ficar aqui. Ótimo. Vou arrumar só o tripé. Vai falando Tá aí, amor. bom. Chamei a Malu para fazer essa live, gente. Primeiro a gente está fazendo assim, porque senão fica nós dois espremidos assim, né? Competindo pela câmera. Eu falei, vamos fazer a live dessa maneira, dividindo a tela, que eu acho que vai ficar melhor. Só que eu tô aqui, nossa casa tem um mezanino, eu tô no mezanino, ela tava no andar de baixo, e a gente viu que ia ficar eco, por isso que ela tá mudando. Mas nessa semana eu tô fazendo live com os meus sócios em diferentes projetos. Na segunda eu fiz live com a Juliana Fracaroli, que foi minha aluna na turma 2. Depois ela começou a trabalhar com a gente, agora vai lançar um curso em parceria com a gente. Depois eu fiz com a Priscila. Na quinta-feira eu vou fazer com o pessoal do Biscoint, que é a plataforma na qual eu entrei como investidor anjo. E aí eu falei com a Malu, faz todo sentido você fazer uma live comigo, afinal de contas você é a maior sócia, né, que eu tenho na vida, porque é minha sócia na vida em si, e é a que eu conheço também há mais tempo, tirando a minha irmã, né? Mas como sócia é muito recente, então a gente está junto já há 10 anos. Quando eu conheci a Malu, eu era cadete do Exército ainda. A Malu nem na faculdade estava. A gente mudou bastante durante esse período. Eu gosto sempre de lembrar que a Malu casou com um oficial do Exército e levou um blogueiro agora de brinde, né? Então nem barba eu poderia ter, o visual mudou, a cabeça mudou, a atividade. A mesma coisa aconteceu com a Malu, porque eu casei com uma estudante de ciência política, que depois veio para a internet e acabou mudando, sabe, de uma maneira que nós nunca poderíamos imaginar a nossa vida. Mas, amor, antes que você fale um pouco da sua história, da nossa história, né? Uma pergunta que não quer calar. Eu vi que o pessoal pediu para eu perguntar bastante isso. Lá Para a gente vem. poder Tô abrir com a medo. live aqui, né? Numa escala de 1 a 10, onde 1 é muito maravilhoso e 10 seria o paraíso na Terra, qual é a nota que você dá para ser casada comigo, assim, nessa gradação? Eu tenho uma piada boa pra isso. Pode contar, conte. Como que é ser casar comigo? Ser casado comigo, amor? A nota para ser casado com você É. é a máxima. Então, a sua é um pouquinho menos. É um pouco menos? Isso é uma piada interna nossa, porque uma vez a gente tava. Eu acho que a gente tava em algum aeroporto e tal. Em algum lugar, eu lembro que a gente tava em trânsito, né? Indo pra algum lugar. Aí o Bruno resolveu algum problema aleatório e a gente sempre tá brincando, né? E aí o Bruno falou: Nossa, deve ser muito bom ser casado comigo. Como é ser casado comigo? Aí eu virei pro Bruno e falei: Como é ser casada comigo? Daí ele: É muito bom. Aí eu falei: Pois é, com você é um É um pouquinho. pouco menos. Daí ele achou genial. E aí ele sempre repete isso. Tem uma sombra enorme aqui, porque eu estou no closet, né? E Acho que é aí. bom tirar o brinco, amor. Tá fazendo barulho no microfone, ele fica batendo. Não, vou tirar o microfone, porque, né? Prioridades. Melhorou? Prioridades. Ah, ok. Sim. Vai, amor. Então, o que você quer que eu comece contando? É Conta um engraçado, né? pouco Fala. sobre a nossa história, porque o pessoal às vezes pensa que quem chega sobretudo aqui agora, principalmente no perfil da Malu, e vê ela bem vestida, chique, né? Aí pensa, nasceu rica. Uma vez mandaram isso para ela, né? É muito fácil para você que nasceu rica, mas é porque quando a gente morava em Realengo, numa casa que até alagava em volta quando chovia, né? Eu já tive que entrar na casa carregando a Malu nos braços. E foi engraçado, porque em uma das oportunidades que isso aconteceu, foi mais de uma vez isso, uma vizinha, ela estava vendo e ela comentou com o marido, olha só que romântico. E a Malu, muito espirituosa, sempre foi,
Respondeu, né? Romântico sou eu, tô pra morar nessa casa aqui, que quando chove, né, alagava do lado de fora. Mas conta um pouco sobre isso. Primeiro, eu acho que é legal, já que a gente está falando aqui sobre negócios, conta como é que foi essa entrada no mundo da internet, né? Porque foi você que me trouxe para cá, na prática. Pouca gente sabe disso, né? A gente, na verdade, a gente começou na internet de uma forma diferente. A gente escrevia para o blog. O Bruno já tinha um blog há muito tempo, que eu fiz, inclusive. Então, o primeiro passo da internet foi esse. O Bruno queria escrever sobre educação financeira e ele estava no exército, então carga horária bem puxada. Ele falou, nossa, eu queria ter um blog e tal. E na época tinha várias opções de plataforma, daquelas grátis, né? Blogoshop, sei lá, uns negócios aleatórios que era muito ruim a plataforma. E aí o Bruno falou, tem esse curso aqui de como fazer um site próprio. Eu falei, eu vou fazer, eu estava na faculdade, e aí você vai e coloca os seus conteúdos. E foi isso que aconteceu. Então, a primeira coisa que a gente fez foi isso. Depois eu fiz um blog também para mim. Então, ficou o Você Mais Rico e depois o Você Mais Fitness, né? Que a gente queria também manter essa linha. E a gente começou a escrever, ganhar pelo AdSense, mas era, assim, mixaria naquela época, porque primeiro a gente não sabia como usar, eu estava estudando ainda, SEO, um monte de coisa que dá para ganhar bastante dinheiro com blog, mas você precisa ser grande, precisa, enfim, estar bem localizado e bem colocado no Google. Então, essa foi a primeira coisa que fez com que a gente entrasse na internet, no mundo da internet. Aí depois tem um caso bem significativo que aconteceu, que foi o motivo pelo qual a gente foi para o YouTube depois, que o Bruno foi clonado. Você já contou essa história no Instagram, amor? Eu fui plagiado. Já, Plagiado, mas o tempo todo tem gente nova chegando, né? Depois que a Malu criou o site, ela pegou, comprou o curso, e em 3 dias o site estava pronto, bem bonitinho. Eu falei, caramba. E tinha que fazer programação e tal. Hoje em dia, você pedir para fazer isso, fácil. eu não sei fazer, inclusive, porque eu já esqueci tudo. Não, e hoje é mais fácil também. Negócios. Tem umas ferramentas novas que auxiliam. Naquela época era um pouquinho mais complicado. Dinheiro, eu pago alguém De fato. Mas aí a Malu, ela montou o site e foi muito bom, porque logo depois que montou, eu escrevi algumas coisas, a gente colocou uns links de produtos do Hotmart, porque a gente não tinha nenhum produto nosso, né? Mas tem vários produtos no Hotmart onde você entra e o cara aceita afiliado e você coloca para vender. E esse próprio curso que a gente fez, eu nem sei se ele existe ainda, mas era do Jonathan Tayoba, que eu acho que vai ter gente querendo saber, né? Que era Os Segredos do AdSense. Esse próprio curso permitia afiliados. E o primeiro produto que eu coloquei para vender no site foi esse curso. E vendeu, tipo, em dias. Eu tinha 10 visitas e alguém foi lá e comprou. Eu falei, meu Deus, como é que pode alguém ter comprado? Mas comprou. Então, o site em si, ele quase não deu trabalho. Para mim, não deu trabalho nenhum para fazer. A Malu fez tudo, né? Mas em termos de custo financeiro, foi um investimento bem pequeno e que ele retornou de forma rápida. E eu comecei a escrever artigos para o site. E eu não sabia, mas um dos artigos que eu escrevi, 2 na verdade, depois de 2 anos, serão responsáveis por 98% dos acessos no site, que era um artigo sobre Bitcoin. Eles mostravam, ninguém falava de Bitcoin na época, né? Como ganhar Bitcoin de graça na internet. Você acessava uns sites, eles chamavam de faucets, que era site só com publicidade. Eles faziam a mesma coisa que a gente, queriam ganhar com anúncios, só que eles tinham 8 anúncios e um negocinho no meio, onde você entrava, clicava e ganhava um prêmio de 400 satoshis, né? Para quem não sabe, um satoshi é 0,000000001 Bitcoin. Ganhava 400. Quanto que isso valia na época? Menos de 1 centavo. Não valia nada. Só que com o tempo isso foi aumentando de valor. E os meus artigos foram sendo cada vez mais acessados. Era um ensinando a ganhar Bitcoin de graça e o outro ensinando a transformar Bitcoin em dinheiro, utilizando na época um banco inglês para isso. No Brasil não tinha nada. Nem corretora tinha de Bitcoin. E eu fui plagiado. Teve um cara que copiou esse artigo no site dele. Depois ele foi e jogou esse artigo. Aliás, ele fez um vídeo mostrando o artigo copiado no site dele, onde ele nem mudou o meu nome. Eu lembro que eu mostrei para a Malu revoltado, olha só, porque eu tenho mania de fazer perguntas retóricas nas coisas que eu escrevo, né? Falo, mas Bruno, e se tal coisa acontecer? Ele nem mudou o nome dele, ele não botou lá no lugar o nome dele em vez de usar o Bruno, né? E a gente falou com o Google foi e removeu ele dos buscadores. Na verdade, acho que até tirou o site dele do ar, porque ele usava uma plataforma que era do Google, e eles eram muito
muito rigorosos com essa questão de copiar um artigo integralmente, assim, da maneira que ele fez. Só que no YouTube falaram, olha, isso aqui não é plágio, porque ele poderia ter filmado o seu próprio artigo, mas era a voz dele, era um conteúdo diferente. Caiu aí, amor? Não, Tá bem. sentei. Tá. Era um Não, conteúdo diferente. Tá. E aí eles simplesmente falaram, isso aqui não é plágio. Sendo que o vídeo dele no YouTube tinha muitas vezes mais acesso do que o artigo que eu tinha no blog. Aí eu virei pra Malu, já tinha gente falando, tem que ir pro YouTube, tem que ir pro YouTube, mas nessa hora, de fato, eu vi na prática que eu deveria estar no YouTube. Só que eu era militar. Não queria colocar o rosto lá, porque eu não sabia o que ia ser. No YouTube era um negócio muito mais novo do que é hoje. Isso estava acontecendo em 2016. Já tinha gente há 10 anos no YouTube, é verdade, mas não tinha esse tamanho, pelo menos não pra gente. A gente não sabia quem era o Whindersson Nunes, esse pessoal. A gente não sabia conhecíamos. mesmo. A Não. gente era muito tapada. A gente sabia nada. Aí eu falei pra Malu, bom, se eu não posso ir, vai você. Você é bonita, você fala bem. E no Você Mais Fitness, a Malu tinha uma dificuldade. A gente não sabia na época ainda, mas quando ela ia escrever, saía erros de português por conta de um distúrbio que ela tem, né? Que é a história da dislexia. Depois você pode contar. Ou já conta agora, né? Acho que é interessante também. Eu tenho dislexia, eu tenho um distúrbio de aprendizado. Então, para mim, é como se o meu cérebro, ele pegasse outros caminhos do que uma pessoa normal para aprender e principalmente para ler e escrever. Então, erros de português, se eu não estiver muito atenta, eles acontecem com bastante frequência. E também existe, né, em coisas de leitura, assim, isso acaba me atrapalhando também. Mas, no entanto, como, né, a gente consegue, acabei ficando um pouco antifrágil, acho que todo mundo que tem esse problema, né, esse problema de aprendizado que é a dislexia, também tem algumas vantagens. Então, eu sou ótima de localização, eu tenho uma inteligência emocional muito boa, assim, eu diria até acima da média, e várias outras coisas que fazem com que esse problema não seja tão um problema assim. Eu aprendi a lidar com ele, hoje em dia eu não ligo tanto para a escrita, até porque eu trabalho bastante isso lendo e tudo mais. Mas, amor, você é muito prolixo. Aí foi assim que a gente foi pro YouTube, né? E aí foi uma das fases, foi o que realmente eu lidei como um trabalho. Eu peguei o YouTube e falei, putz, vou fazer vários vídeos aqui, vou lidar isso como um trabalho. Eu respondia todo mundo, fazia 3 vídeos por semana. Então, eu trabalhei por bastante tempo, 6 meses, assim, insanamente, e já tive um grande resultado. E isso acendeu uma luzinha pra gente. Falou, nossa, a Malu foi lá, né? Fez o trabalho, bem feito, obviamente, tem aquelas pouco leonina, e deu certo. Então, aí é um caminho que a gente pode seguir. E o YouTube foi uma grande vitrine, tanto para mim quanto para o Bruno, porque foi ali que eu comecei a entrar na internet, aí eu comecei a consumir outras redes sociais também, inclusive o Instagram e o Snapchat, e conheci outras pessoas que falavam de alimentação. Naquela época era o que eu mais falava. Hoje ainda falo, né, sobre alimentação, mas era uma coisa que eu basicamente restringia todos os meus assuntos a isso. Não era muito lifestyle igual hoje. E é engraçado, né, porque eu ia até falar isso no início, que às vezes as pessoas veem eu e você falou, às vezes as pessoas acham, é uma mulher que nasceu rica. E de fato não foi. Assim como também é uma mulher que talvez seja sustentada pelo marido, o que não acontece. Então, eu tenho bastante clareza, e o Bruno fala isso também muito bem, né? Ele sempre está falando, que é muito legal da parte dele, dando o peso que eu tenho nessa história, porque todas as nossas grandes decisões passaram por nós dois. Apesar da gente ter vertentes diferentes, a gente trabalha em frentes diferentes, no final faz parte de um todo que funciona e que faz sentido junto também. Então a gente se retroalimenta, a gente tem decisões em conjunto, principalmente marketing, né? Na parte do marketing digital. A gente trabalha junto sempre, o que cada um vai fazer. Agora a gente já tem toda uma estratégia já desenhada, mas isso tudo foi desenhado junto.
E assim foi o YouTube. Então, logo depois do YouTube, a gente conheceu algumas pessoas e começamos a empreender em palestras, né, amor? Fala. Acho que é importante só falar, tipo, o YouTube da Malu deu certo. Né? O que era o dar certo pra gente? Ela Ah, bateu sim. 100 mil inscritos em 6 meses. E às vezes o pessoal perde um pouco noção de números, porque tem gente no YouTube que tem 30 milhões de inscritos. Tem gente aqui no Brasil que tem canal que tem mais gente inscrita do que tem população na Argentina, por exemplo. Então, por conta disso, o pessoal pensa, 100 mil não é tanta coisa assim. Quando a Malu começou a ter um crescimento muito grande no canal do YouTube dela, eu só conseguia pensar, eu servia na Brigada Paraquedista, né? Em quantas brigadas paraquedistas estavam seguindo a Malu? A Brigada Paraquedista tinha 5 mil homens. Ia parar numa formatura assim, quando eu ia lá na frente para ver Era gente a sem posição da fim, tropa, assim. era um mar de gente, todo mundo com a boina vermelha, igualzinho. Daí eu imaginava, caramba, tem 20 brigadas paraquedistas seguindo a Malu. Quanto que a gente ganhava de dinheiro com isso? Quase nada, gente. Quase nada. Porque o canal da Malu falava sobre alimentação baseada em comida de verdade, né? Então ela falava sobre ovo, sobre alface. E ninguém pagava para ter comercial de alface lá. Só o Hortifruti pagaria por isso, mas não encontrava a Malu, porque era um canal pequeno ainda. Embora ela tenha tido um timing muito bom, porque quando ela foi pro YouTube, se alguém digitava low carb, era sempre a primeira a Era aparecer. sempre eu, é. O pessoal tava mais no Instagram do que no YouTube, porque o YouTube dá mais trabalho, né? Envolve filmagem, um equipamento muito mais profissional. A gente investiu em equipamento naquela época, né? Um celular e umas luzes que a gente fez assim. Só que o pessoal pensa que precisa realmente ter mais dinheiro, precisa ter um plano de negócio. A gente simplesmente pegou o celular, que a gente já tinha, a gente trocou por um melhorzinho, mas em uma semana caiu no chão e quebrou. Aí ficou meio trincadinho assim, continuamos filmando. Nós construímos luzes usando canos de PVC. A gente aprendeu no YouTube a fazer isso, com papelão, com papel alumínio, para filmar. A gente ficava filmando nos únicos 2 cômodos da casa que não estavam mofados, porque era uma casa velha do exército, década de 40, numa região que, como eu já falei, alagava quando chovia, né? Então, assim que a gente mudou, pintaram a casa, eu falei, nossa, que bonitinha que tá a casa. Por que ninguém quer morar aqui? Não tinha entendido, né? Aí veio a Alguns meses chuva. depois a gente entendeu. E Aí aí veio a chuva. mofava tudo. E a iluminação era uma bosta também. Esses dias me mandaram uma mensagem, Malu, eu te sigo desde quando a cozinha era escura. Eu falei, nossa, é verdade, a cozinha tinha uns azulejos bem feios, tadinha. Mas foi ótimo, fez parte da Não, nossa foi. história. Está documentado no YouTube, se vocês quiserem ver também um dia, entra lá, todo o conteúdo que tem lá, eu acho ainda super atualizado, é um conteúdo ótimo. Obviamente, eu sou um pouquinho mais travada do que eu sou hoje, porque agora eu tenho, sei lá, alguns anos a mais de experiência com a câmera do que naquela época, né? Mas mesmo assim, foi ótimo. Era muito bom os vídeos lá. E fez parte dessa história que depois a gente começou a fazer palestras. Então, a captação das pessoas foi pura exclusivamente minha. Então, o Bruno entrou depois. Captação que eu digo, quem olhou a pessoa e falou, aquela dali tem futuro. Vamos pegar ela e botar numa palestra que a gente vai ganhar dinheiro com isso. Fui eu. Verdade. Eu não Então, sabia quem eram as pessoas. Eu não sabia. então, Mas antes da palestra, o que era dinheiro no YouTube? A Malu ganhava $100 de AdSense. É isso que ganhava. Então, era muito durante pouco. esses 6 meses, isso rendeu algumas compras no mercado. E aí que é um ponto importante, né? Porque ela foi para a internet, ela botou a cara lá, ela assumiu aquilo como profissão, mas ninguém vai trabalhar 6 meses de maneira ininterrupta para viver com $100. Eu Então a tinha um gente tinha, patrocinador. de fato, a gente tinha esse combinado de que o dinheiro que eu ganhava no exército era de nós dois, né? A gente separava uma parte era para investimento, outra parte era de cada um para gastar da maneira que quisesse. Porque senão a coisa não ia acontecer, né, gente? O resultado não vem na hora. E olha que 6 meses foi um tempo muito Bem rápido. rápido, Muito bem rápido. rápido. Mas aí fomos para essa parte de palestras. Começamos a fazer palestras com outras pessoas, com nutricionistas, né? Conta um pouco mais disso aí, amor. Aí a gente fez palestras com a Nanda, a Lara e a Lili na época. A gente rodou o Brasil fazendo muitas palestras, muito trabalho, muito sufoco, que nem tudo dava certo, né? E ganhamos um dinheirinho com essa brincadeira aí, né? Que foi uma forma que a gente fez de ganhar dinheiro enquanto a gente fazia exposição direta na internet também. E aí começou o Instagram. Eu lembro que tinha o Snapchat
E o Snapchat era isso aqui, né? Que na época o Instagram só tinha foto. Então era bem diferente. E agora é uma rede social dentro da outra. E o Snapchat eu conseguia ser eu, né? Então, só que o Snapchat tem uma coisa de ser muito difícil para a pessoa chegar a você lá. E mesmo assim eu consegui construir uma pequena audiência. Hoje a gente fala pequena, mas não era, né, amor? Era grande até. Eu lembro o momento marcante, porque eu falava pra ela que rede social era perda Sempre de foi. tempo, tá, gente? Então, essas 2.000 pessoas vendo aqui, de vez em quando o pessoal fala, Bruno, você foi visionário. Não, eu não fui. O meu único mérito foi, e isso é até hoje, eu sou assim. Se alguém me mostra, você tá errado, eu mudo de ideia na hora. Não tenho problema em assumir quando eu tô errado e mudar de ideia. E eu falava pra Malu, você tá perdendo tempo com rede social. Isso antes do YouTube ainda. Vai escrever pro blog. E aí a Malu falava, não, isso aqui vai dar certo. Tem um monte de blogueira ganhando 1 milhão por aí. Eu falei, tá bom. E aí teve um dia que ela chegou e mostrou pra mim no Snapchat. E eu morria de ciúme do Snapchat. Falava, pô, você tá fazendo esse negócio aí, não tá comigo no tempo que eu tô em casa. E ela mostrou pra mim assim, olha só, tem 500 pessoas me assistindo. Aí na mesma hora eu pensei no meu quartel, que tinha umas 120 pessoas, e falei, caramba, é 4 vezes o meu quartel assistindo a Malu. Aí eu entrei no site. E o site tinha uns 500 acessos no dia também. Só que o site tinha 3 comentários. E no Snapchat tinha Um monte, sei lá. um monte de gente Era falando, centenas. rindo, chorando. Porque a Malu, vocês estão vendo aqui, né? Muito simpática. A habilidade que eu acho mais interessante na quando ela fala com o público é que ela consegue falar ao mesmo tempo que ela dá umas risadas do nada, assim. E aquilo aparecia no Snap. Daí, na hora que ela mostrou isso pra mim, gente, eu sei que tem gente, por exemplo, né? A Malu tem vários seguidores que querem começar a empreender online. Às vezes o marido não apoia. A gente tem amigos, assim, que demoram muito tempo o marido virar a chave. Tipo, a pessoa teve que ganhar 1 milhão para o marido falar, de fato, eu estava errado. O meu mérito foi que eu não precisou ganhar dinheiro nenhum. A pessoa me mostrar 500 views. Eu falei, fica só nas redes sociais e esquece esse negócio de blog. Isso aqui não dá dinheiro. Deixa para lá. E fomos. E aí depois surgiram as palestras, que foi o primeiro negócio que a gente fez voltado para essa questão da internet. Só que era um misto, né, gente? Por isso que a Malu falou, dava certo e dava errado. Dava certo porque a gente tinha, né? A gente já tinha uma base boa para vender e contratamos palestrantes que tinham audiência. Uma Uma das base boa também. palestrantes era a Lara, tinha uma conversão, até hoje, né? A Lara converte muito bem tudo que ela vai fazer em termos de venda, só que era bem menor do que é hoje. Não era esse número gigantesco, né? Hoje a Lara nem faz mais palestra porque era corrido para ela também, né? Só a gente, ela fez palestra com muito mais gente. Mas nós fizemos 13 palestras. A gente Pelo fez em São Brasil. Paulo, Rio, Curitiba, fizemos até em Manaus. E o ponto é esse. A palestra, quando dava certo, era bem bacana, mas nem sempre deu certo. Teve palestra que foi assim. A de Manaus, por exemplo, ela acabou com o lucro de uma palestra em São Paulo. Teve uma que a gente fez no Rio, que foi a primeira para testar. A gente sempre tem isso de primeiro faz pequeno, depois faz maior, né? Então erra pequeno, para quando você for fazer maior, você errar menos. Ou acertar, eventualmente. E aí a gente fez a palestra, vendemos para pouca gente, contratamos amigos, assim, então eles fizeram um preço bem camarada. Foi a Nanda e na época ela estava casada com o Rafa Lund, né, personal, contratamos os dois, preço super camarada. Hoje eles estão cobrando 10 vezes mais, então não tem nem como comparar. Fizemos o evento, pequenininho, e aí a gente conseguiu deixar sair no 0 a 0, né? Então os custos eles foram iguais à receita. E eu pensei, poxa, tá ótimo, né? Gastamos nada para aprender. Não, porque aí eu fui ver que na minha empresa, do Simples Nacional na época, eu pagava imposto sobre a receita. Então no final, todo mundo gostou, porque o Estado recebeu os impostos dele, os palestrantes foram pagos, né? Saíram com um pouco mais de experiência. O público veio, foi um evento super intimista, tiraram Foi foto com todo mundo, incrível. conversaram, foi incrível. E a gente ficou nesse papel de empreendedor social, né? Todo mundo ganha e eu paguei para trabalhar. Mas a gente Pagamos foi impostos. aprendendo. A gente foi aprendendo. Até uma hora que a gente viu que eu não queria mais fazer palestra. E aí foi um ponto interessante. Eu vou te perguntar o que você pensou nessa época. Porque a Malu tinha vindo aqui para São Paulo. A gente já estava já meio esgotado disso. E eu falei, poxa, precisamos fazer outra coisa. E a Malu veio aqui para São Paulo e tivemos uma gota d'água nesse período, porque ela veio fazer uma cirurgia. Colocou silicone, fez mastopexia e não podia levantar o braço. Ia ficar assim por uns 30 dias. E eu só consegui 20 dias para ficar com ela aqui, embora eu tivesse 60 dias de férias. Porque eu tinha trabalhado no Rio de Janeiro na época da Copa do Mundo, a Olimpíada estava com férias atrasadas.
E eu vim, fiquei esses 20 dias com ela e depois eu voltei lá para Boa Vista, né? Gente, Boa Vista, para quem não sabe, olha o mapa do Brasil, parece uma cabeça de cachorro, tá? É o último lugar que dá para ir. O estado de Roraima faz fronteira com a Venezuela, tá vendo todo aquele problema de crise com os venezuelanos. Aí, Boa Vista é a maior cidade, a capital do estado. Tinha na época aí cerca de... O estado tinha 500 mil habitantes, mais da metade estava em Boa Vista. E a segunda maior cidade, acho que era Rorainópolis, com 25 mil habitantes. Boa Vista tinha uns 200 e poucos mil, 300, Rorainópolis tinha 25 mil. Então é pequeno, né? O estado, assim. Eu voltei para lá, e quando eu voltei, meu comandante ainda falou que eu tinha chegado um dia atrasado. E a gente discutiu, no final ele falou, Perim, você tá errado. Eu falei, tá bom, né? Você tá falando que eu tô errado, mas eu não tava. Mas me dei por vencido na discussão. E no final ele falou uma frase interessante. Eu sou muito grato por ele ter falado isso para mim. Ele disse, você tem que rever suas prioridades. E eu pensei, de fato eu tenho. Porque minha esposa tá sozinha em São Paulo, recém-operada, ia ficar mais 10 dias. Na época a prima dela foi e ajudou tudo, mas não era igual, né? Não era eu que estava lá para tomar conta dela. E nessa época, graças à economia de anos... ela ficou uns dias contigo, não foi? Não. Então viajei. Mas eu lembro que ela te visitou. Mas eu tinha economia de anos. A bolsa já estava começando... Estava começando não, já tinha uns 2 anos, 1 ano e pouquinho de reação. Bitcoin também, naquele ano estava indo super bem. Ele começou o ano valendo R$1.000, já estava uns R$7.000. Fechou o ano valendo... Fechou não, em dezembro bateu 70. E eu falei para ela, olha amor, a gente já tem investido, né, um dinheiro bom, era 880 mil na época, e esse dinheiro já é suficiente. Ele já dá mais dinheiro investido do que eu ganho pelo exército, já dá para sair. E aí quando ela chegou eu falei, eu quero pedir demissão. Só que o plano era de fazer isso 2 anos depois. A gente tinha um plano. Eu sou uma pessoa muito pé no chão e eu sou muito assim, segura. Segurança é um dos meus valores primários de vida. Então, segurança de tudo, não é só de segurança de vida, sabe? De vida também, mas segurança financeira, segurança, estabilidade emocional, segurança, né? Então, quando o Bruno falou isso, eu entrei em choque, porque a gente tinha um plano, eu estava me preparando para esse plano, que também era difícil para mim, veja bem, porque eu fui criada numa família de militares. Conta do plano, porque eu também não falei o que era o plano original. O plano era a gente sair do exército, eu falo assim, a gente, porque a gente sempre lida com, né, o Bruno, o que ele ganha é meu, o que eu ganho é dele, e a gente Comunismo. lida como se é tudo nosso, assim, não tem essa separação. E como a gente, um ajuda no outro, né? Eu ajudo em casa, e naquela época, cada um faz o trabalho. A gente divide as nossas tarefas aqui, no que é melhor cada pessoa e o que sente mais prazer. Hoje em dia a gente delega tudo que a gente não sente prazer. Antigamente não. A gente dividia as coisas que a gente não tinha prazer também. E sempre foi assim. Então, o trabalho do Bruno, eu falo, né? A gente ia sair do exército. E em 2 anos, quando o Bruno voltasse para o Rio. Então, o plano era esse. A gente decidiu isso quando a gente estava no Rio. Pediu para ir embora, né? Pediu para ir para Boa Vista. E aí o Bruno falou, a gente fica 2 anos lá, ganha um dinheiro, porque, para quem não sabe, quando você é militar e é transferido, você ganha uma... Como chama isso, amor? Transferência. Uma transferência. Uma ajuda de custo. Ajuda de custo, que é bem maior do que o custo, né? Até porque a gente não tinha nada para levar, nem para trazer. A gente sempre teve mochila leve, né? Sempre teve poucas coisas, assim. Enfim. E aí, esse era o plano, de sair em 2 anos. E aí, quando o Bruno chegou, era, tipo, antecipar o plano em 1 ano e 10 meses. Um ano e 8 meses. Era 1 ano e 8 meses. Foi muito assim, de supetão. E aí eu falei pro Bruno, não, eu fiquei primeiro muito assustada, né? Até porque, como eu disse, é isso, eu sempre fui uma pessoa, eu fui criada no meio de militares, que tem dinheiro fixo todo mês, a gente sabe que vai cair, a gente tem essa segurança. Além disso, eu tinha grandes objeções em venda. Então, eu não era uma empreendedora, eu não nasci empreendedora, eu me tornei uma empreendedora. Hoje em dia, é até muito estranho, né? Lógico, eu já naturalizei isso, mas antigamente era muito estranho para mim ter que pensar em fazer dinheiro, ter que armar uma estratégia e fazer com que aquilo se tornasse dinheiro de alguma forma, ou então até venda por si só era um problema para mim. Eu achava muito feio vender, o que é uma loucura. Era como se fosse errado.
E, lógico, isso foi se quebrando depois, né? Depois que a gente veio para São Paulo, depois que a gente teve contato com pessoas empreendedoras também. Então, até eu acho que São Paulo fez uma puta diferença quando a gente veio morar aqui. E aí foi esse baque, então foi difícil para mim, mas o Bruno falou: olha, vai dar certo, amor, confia em mim, a gente vai conseguir. E aí eu falei: não, tudo bem, confio, vamos embora, vamos tentar essa aí. E literalmente botei nas mãos dele e falei: não, tudo bem, e vamos junto. E foi assim, mas foi difícil. Mas tem uns pontos interessantes aqui, gente. Por exemplo, a Malu falou, a gente sempre teve mochila leve, né? Quando a gente casou e foi morar nessa casa do exército, a casa era grande em si, tinha 3 quartos. A gente não tinha nem mobília. A gente mobiliou o nosso quarto e nos É vídeos da legal Malu falar isso, aparece... porque as pessoas não têm nem noção, né? Tem quem Não. chega agora não tem nem noção. Não, até hoje a gente não tem mobília, porque essa casa já veio mobiliada que a gente mora. Mentira, a gente tem 2 criado mudo, não pode falar criado mudo, mas eu vou falar 2 criado mudo e alguns objetos são nossos e uma mesinha de centro. É isso que a gente tem. Temos um tapete azul guardado também, que a Malu Nossa nunca quer Senhora, usar, porque é muito feio. Mas ele tá, um dia vai ser foi ele útil. que escolheu. Um dia vai ser útil. Mas a gente, quando casou, como é que foi, né? A gente mobiliou a cozinha, e tipo, minha tia deu um micro-ondas, Não, a minha gente mãe deu a ganhou tudo, a geladeira. gente não mobiliou nada, amor. A gente ganhou Não, só. isso, o que eu tô A falando de gente só mobiliar, a mobiliou o gente nosso ganhou, mas quarto. a gente ganhou e mobiliou, né? Sim, Então eu comprei o quarto e a família deu a cozinha. foi. Foi isso, porque o primeiro apartamento que a gente morou no Rio de Janeiro, ele tinha 20 metros quadrados, então era isso, era quarto e cozinha. Só que a gente entrou, e eu entrei porque eu fiz uma obra, era um apartamento do Exército. Era assim, tinha uma fila de pessoas para pegar essas casas do Exército lá. Só que as casas destruídas ninguém queria. Eu sou investidor de longo prazo, né? Eu pensei, poxa, quanto é que eu vou gastar para reformar um apartamentinho pequenininho, destruído, 20 metros quadrados? Eu vi, vou gastar 5 mil reais para isso. Aí eu falei com o coronel, que administrava isso, falei, coronel, eu entro nessa casa que ninguém quer. Eu vou lá e reformo, vou ficar 2 anos, e Era um depois eu apartamento devolvo. de solteiro. E Era aí de a gente foi solteiro. morar, nós dois, não dava nem para brigar, porque o Não banheiro, dava. a porta do banheiro era daquelas que é meio transparente, sabe? Daí a única coisa que dava para fazer era ir pro banheiro, mas ainda dava para se ver. Tem Foi foto lá no assim. início do meu Instagram, tem foto que dá para ver a pia desse, que era tudo junto, né? Era um quarto, era mais ou menos o tamanho desse quarto aqui com um closet, era bem pequeno. Então a gente foi morar nessa casa e aí a gente comprou os móveis para caber lá, que era um armário que dava que a cama entrava dentro, inclusive a Cissa morre com esse armário até hoje, porque eu odeio a cama que entra, e um armário para cima da pia da cozinha, foi isso. Era um fogão de uma boca que a gente tinha. Só que a gente não conseguiu ficar os 2 anos planejados Não. lá, porque isso é real, tá, gente? O Caiu! prédio começou a cair. O prédio começou a cair, porque o banco, vou até falar o nome, as ações vão cair amanhã por conta disso, que não está resolvido até hoje. O Banco Bradesco tinha uma agência embaixo do prédio e os caras tiraram a pilastra. E aí, Eles fizeram um uma belo obra dia, lá dentro para renovação e tiraram a pilastra. só tiraram uma pilastra. E aí começou a cair o segundo andar, que era onde estava o nosso apartamento. O nosso não foi afetado, mas tinha um amigo meu que ele tinha mudado para um apartamento do lado. Ele começou a andar, ele falou que um dia ele acordou, ele viu que a parede separou do piso. Assim. Tava inclinado assim. E aí a gente ficou lá ainda um tempinho. E depois veio essa outra casa, que era essa casa grande do Exército, que era que mofava, que alagava fora. E a gente foi com os móveis que a gente já tinha. E uma coisa bem interessante, isso aí, gente, nós estávamos em 2015, 2016. Dilma já tinha saído. O mercado estava subindo. Eu tinha uma casa grande agora, né? Com uma esposa. O que a minha família falou? Bruno, mobília essa casa. Compra uma mesa de jantar, compra um sofá. A gente já tinha um plano de sair do Rio de Janeiro em 2016, no final do ano. Então eu falei, poxa, 2 anos, a bolsa tá bombando. Aí eu falei, amor, e aí, a gente compra um sofá ou investe mais em ações da Itaúsa? E a Malu sempre falava, investe mais. Então se não fosse isso, gente, até porque essas ações da Itaúsa agora tá uns 9 e pouquinho, né? Não vi quanto é que fechou hoje. Quanto a gente pagava Mas naquela época, amor? R$ 6 que estavam as ações. Mas o mais interessante não é nem isso. Eu não vou conseguir achar o preço aqui agora, mas Itaúsa deve estar uns R$ 9 agora. Ah, tá abrindo aqui. Ó, agora Itaúsa fechou hoje a 9,64. Eu pagava R$ 6 na época. Mas
Lá na época, já pagava um baita dividendo. Só que hoje, se você abre Itaúsa, você vai ver que nos últimos 12 meses, ela pagou 5% de dividendo, mas nos últimos 24 meses pagou 16%. Nos últimos... Não consigo abrir aqui. Mas se você pegar, ela pagou 16% ano passado, quando o preço estava em R$ 10. Eu que comprei por 6, eu ganhei quase 30% de dividendo por conta dessas compras. E tudo que a Malu falou, não precisa de sofá, não. A gente já tem a cozinha e temos o quarto. E o mais doido, além desses poucos bens, que vale a pena mencionar também, como o plano, eu mudei, mas a Malu mudou antes. Porque quando eu pedi, como é que funciona o Exército? No começo do ano, para essas guarnições mais distantes, né, que são chamadas especiais, no começo do ano, você pede para ser transferido. E no final do ano, o Exército, ele vai... Pô, são 200 mil pessoas, ele vai ter que ver onde que ele vai colocar cada um. Nos oficiais é menos gente, mas mesmo assim dá um baita trabalho. Aí ele vai ver, ó, saiu da transferência ou não saiu. Quando eu pedi a transferência, acho que era em março, gente, a Malu nem sonhava em ir pro YouTube. Ela foi pro YouTube em junho, 3 meses depois. A gente decidiu isso indo pra academia preso no trânsito do Rio de Janeiro. E quando saiu minha transferência em novembro, eu já não queria mais ir. Eu falei, puta, não era bom a gente ir agora, né? Teu canal tá crescendo pra caramba, a gente vai pra um local... Boa Vista agora deve estar diferente, mas a internet lá, quem fornecia era só a Oi. A Oi é horrível, né? Tem acionista aqui assistindo a Oi, mas, gente, como cliente, meu Deus do céu, a vontade que dava era de pegar meus bitcoins, que já estavam valendo alguma coisa, e pagar alguém que explodiu para da Oi. Porque, Deus do céu, era horrível. Aliás, essa acho que foi uma das razões pela qual eu aceitei vir embora. Eu falei, o YouTube tá bombando, eu tô me dando super bem no YouTube. E a gente demorava, sei lá, às vezes um dia inteiro para carregar um vídeo de 5 minutos. E era o meu trabalho. E como eu tinha aquilo como o trabalho de fato, era a mesma coisa que o Bruno conseguir trabalhar e eu não. Então, eu falei, já que a gente, né, tem essa possibilidade, vamos embora. E vamos tentar trabalhar de verdade em São Paulo. E também, aí, quando o Bruno falou isso, né, de vamos embora, eu vou largar o Exército, tinha também o fato de que ele ia empreender na internet. E, bem, eu confio no Bruno. Eu conheço o Bruno há muito tempo. Então, eu imaginei que o Bruno pudesse fazer um conteúdo muito relevante na internet, da forma como ele faz hoje. Então foi assim que começou. E aí o Bruno começou a ir pro Instagram logo depois, né, amor? Foi tipo imediatamente. O Bruno já tinha um perfil no Instagram, só que era só com frases motivacionais. E aí não aparecia bem a cara horrível. dele, né? Então... tipo assim, eu postava lá, se sua estrela não brilha, não queira pagar a minha. E tinha 10 curtidas. Mentira, tinha uma tinha nem texto. Mas não, mas era bem... Era bem no começo, eu não tinha muito tempo para fazer isso, né? Mas eu via. Por que pesou bastante esse sucesso da Malu na internet para a gente decidir adiantar os planos? Porque eu queria sair só com 30 do Exército. Eu acabei puxando isso para antes, porque eu vi assim... Eu sou o primeiro da minha turma de artilharia, né? De 2010. Mas eu sendo o primeiro ou sendo o último da turma, eu ia ganhar a mesma coisa como capitão. Meu desempenho sendo muito bom ou horrível, eu ia ganhar a mesma coisa. E a Malu estava num local que era extremistão, né, gente? Ela conseguiu em 6 meses 100 mil inscritos. Depois ela foi dobrando, foi crescendo. Eu falei, temos que aproveitar isso. Porque a gente não sabe até quando vai durar. Então, de repente, começando a vender alguma coisa pela internet... É aquilo que eu falei em um post que eu fiz hoje. O objetivo de muita gente, eu quero dominar esse mercado. Meu objetivo sempre foi muito mais tímido. Sempre foi ter 1000 fãs fiéis. Porque se eu tivesse 1000 pessoas que realmente gostavam do nosso conteúdo, pagando R$1.000 em algum produto... Parabéns, eu tinha 1 milhão. Então esse era o objetivo. Só que eu saí e eu não pensava que eu ia fazer isso. Eu pensava que a Malu ia fazer isso. E também, quando a gente saiu, a gente tinha... A gente estava iminente de lançar a Lara, né? E como a gente sabia do poder da Lara... Curso da Lara Nesteruk. E aí, como a gente sabia do poder da Lara, a gente falou, poxa, isso vai dar uma alavancada no que a gente vai ganhar. A gente vai para São Paulo e vai fazer isso e vai dar certo. E aí o Bruno começou a fazer o Instagram dele, né? Aí colocou a cara lá, né, no Instagram dele. Tinha uma blogueira falando
todos os dias dele, praticamente, que era eu. Eu tinha metade do meu tamanho de hoje, um pouco menos da metade do meu tamanho de hoje. Então, e outra coisa também, né? O Bruno, ele entrou já com um grande diferencial, porque ele observava, e eu acho que até para as pessoas que estão fazendo, que estão aqui, do seu público principalmente, que estão querendo empreender na internet, eu acho que é muito importante você consumir o conteúdo de outras pessoas, não só pessoas que trabalham na mesma linha que você, né? No mesmo tema que você, mas outras pessoas. Isso foi um grande diferencial para o Bruno, porque o Bruno via uma blogueira de lifestyle, né? De uma pessoa que falava de alimentação, todos os dias trabalhando da forma como a gente trabalhava. E aí ele adaptou esse modelo para o assunto dele. Isso foi um grande diferencial. Então, se eu tivesse que dizer o que foi de grande diferente do Bruno no Instagram, foi exatamente isso. Ele mostrava um pouco de vida pessoal, ele incrementava os assuntos que tinham a ver com educação financeira, atualidade e tudo mais, com vida, com o jeito dele, né? Óbvio, tem esse humor dele e tudo mais, lógico que isso faz diferença. Mas com certeza observar a forma como eu fazia e as pessoas que eu também, né, seguia, ajudou bastante. E aí foi isso. Então ele começou e aí logo depois ele gravou o curso dele também para errar pequeno. Ninguém imaginava que o Viver de Renda hoje seria a nossa fonte de maior renda, né? Que seria a nossa galinha dos ovos de ouro. Gente, quando eu fui para o Instagram, era bem diferente do que ele é hoje. Não tinha essa ferramenta de perguntas, por exemplo. Era um vídeo de 15 segundos por vez que você fazia. Só que eu vi a Malu fazendo isso. Pois é, naquela época, quando lançou a ferramenta de você fazer vários vídeos contínuos, eu falei, pra que isso? Não precisa, né? Que a gente já estava condicionado a falar em 15 segundos. Mas quando você começa a falar em 15 segundos, é um inferno também. Porque você tava... O Bruno, né, prolixo do jeito que ele é, ele gravava... Jesus amado, era um inferno quando o Bruno começou a fazer stories. Demorava muito tempo. Porque tomava muito tempo, tomava muito tempo, porque ele queria que fosse perfeito, né? Só que não existe perfeição num vídeo de 15 segundos. Eu queria que fosse melhor, né? Então demorava. Mas a questão também é que não tinha, por exemplo, muito grandes hoje no nicho de educação financeira. Você pensa no Thiago Nigro, Natália Arcuri, o Serbasi. O uso do Instagram não era nada parecido com o que ele é hoje. O pessoal ainda estava muito na foto. Mas eu vi as blogueiras de lifestyle, eu tinha uma do meu lado, fazendo vídeo todo dia, e eu falei, poxa, eu tenho que fazer isso com finanças também. Então foi assim que eu fiz. E o Viver de Renda, de fato, foi um produto criado para errar. Quando a gente estava para sair de Boa Vista, a Malu, ela perguntou para as seguidoras, né? Gente, e aí, onde é que vocês acham que a gente tem que morar? Esse foi um ponto interessante. Porque elas começaram a puxar sardinha para a cidade delas, né? Vem para Porto, lá em Portugal. Todo mundo puxa sardinha para não sei aonde. Só que a gente estava pronto para viver do patrimônio já construído com o custo de vida de um capitão do exército, na verdade de um tenente, que eu tinha sido promovido capitão em dezembro e eu sempre demorei para aumentar o meu padrão de vida pelo menos 6 meses. De um capitão pão duro e quase solteiro. Não, de um tenente, não era capitão, porque eu fui promovido, mas eu não aumentava o padrão. Então... eu gastava muito pouco naquela época, gente. Hoje em dia eu gasto um pouco mais porque posso, né? Mas eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito econômica. Então a gente não tinha... São Paulo é uma cidade muito cara e a gente meio que nem tinha noção do quão caro é. A gente meio que veio com uma mão meio assim... A gente veio pronto para testar um ano. Sim, Se não desse certo, a gente ia embora de São Paulo para uma outra cidade onde eu sabia que o custo de vida ia caber dentro do rendimento do patrimônio, né? Vamos lembrar, naquela época, porque o pessoal pensava, vou viver de renda de ações e fundo imobiliário. Aí vem uma crise, as ações caem 50%, os fundos imobiliários caem 30%, e eles param de pagar dividendo, param de pagar aluguel. Acabou o seu plano, meu querido. Então o mercado vai esfregar na sua cara e falar, você não vai conseguir fazer o que você quer. Quebra em 2 segundos. Então, o que a gente usava para ter muita previsibilidade? Uma boa parte do patrimônio na renda fixa, que era muito diferente da renda fixa de hoje. Os juros estavam em 10%, pô. Então era muito tranquilo para a gente ter uma previsibilidade bem interessante. À medida que os juros iam baixando, a bolsa ela foi subindo também, então ficava equilibrado. Mas eu falei, vamos testar São Paulo, porque se a gente vai ficar no Brasil, então a gente tem que ficar onde as coisas acontecem. E viemos para cá. E fez uma baita de uma diferença. Mas antes de vir, eu já queria lançar alguma coisa.
A gente já estava com uma experiência de venda online por conta dos ingressos das palestras, né? Foi até bem interessante, a gente não tinha vendido nada online antes, aí lançamos um e-book da Malu, e tipo, o negócio faturou R$ 10.000 em um mês. E eu ganhava menos que isso, né? Eu falei, meu Deus, por que a gente demorou tanto tempo para fazer isso? Era um e-book de 20 receitas. E o e-book era muito barato, lembra, amor? Era tipo R$ 20. Porque eu tinha muita objeção com venda ainda, gente. Então Tinha. eu tinha problema em cobrar. Era muito barato. E aí a gente vendeu esse e-book, eu falei, vamos vender mais coisas. Eu falei, vou gravar um curso seu. Mas a Malu não queria. Ela falou, poxa, não tá legal. E a gente já tinha combinado de lançar o curso da Lara. A gente ia vir para São Paulo também, entre outras coisas, para filmar, né? Para poder editar, colocar na plataforma. Só que eu falei, eu quero lançar um curso antes, para errar. E aí veio a ideia do Viver de Renda. Eu abri um livro. Quando eu estava lendo, se eu não me engano, era Os Segredos da Mente Milionária. Depois de ler, eu anotei, né, que um dia eu queria falar de tais assuntos em um curso online. E deixei o papel lá. Se eu não me engano, era nesse livro. Aí quando eu falei pra Malu, vamos lançar? Ela falou, não. Eu falei, então eu vou lançar o meu. E eu nem tava na internet ainda, né? Eu ia começar no Instagram. Aí fui lá, abri o livro, peguei e falei, tá aqui. É isso aqui que eu tenho que fazer. Já tá pronto o script. Tava nada, né? Porque conforme você vai gravando, você vê que tem que colocar bem mais coisa. E eu lembro que eu não sabia fazer isso direito, então eu liguei para um cara que lançava outras pessoas. E falei, olha, eu quero saber quanto é que é para me ajudar a lançar um curso. E foi engraçado, porque quando ele bateu o olho no meu Instagram, que não tinha nada, ele falou, cara, vamos lançar tua esposa. Mas a Malu não queria. Eu falei, não vai rolar, ela não quer agora, tem que ser eu. Ele falou, bem, funciona assim, ou eu cobro 50% do que o produto vai gerar, ou eu cobro um preço fixo de R$ 10.000. E no seu caso, tem que ser R$ 10.000, porque eu não acho que vai vender legal. Ele foi bem franco comigo. E eu lembro que na época eu pensei, ele tá certo. Eu não tinha audiência, não tinha nada, né? Será que esse Ele cara, tava certo. Será que esse cara te segue hoje em dia, amor? Sei lá, Eu espero talvez... que... Tadinho, né? Já Eu espero que não, né? Mas ele fez o correto, né? Não tinha como ele ver potencial. Aliás, ele podia até ver potencial em mim, só que potencial é isso. Potencial é aquilo que pode ser e não foi ainda. E eu poderia ser para sempre um cara de muito potencial e sem resultado. Mas eu falei, depois que ele falou que era 10 mil, eu cogitei pagar. Eu pedi, o que você vai fazer por 10 mil? Ele mandou para mim, eu olhei aquilo e falei, cara, eu já sei fazer tudo isso. Então eu falei, pô, obrigado, mas eu vou fazer sozinho. Lembrando que Gravei. Eu sempre fui contra ele contratar alguém, porque eu sou a pessoa que sou mão de vaca, gente. E se eu posso fazer, se eu tava fazendo até ali tudo, por que não fazer mais essa, né? Eu falei, não, amor, a gente aprende isso aí. Até parece, não paga, vamos fazer um curso, a gente resolve isso. E foi assim aí que a gente fez no final das contas, Fizemos, a gente comprou o curso do Érico Rocha na época, eu assisti todo o curso, em 2 semanas eu gravei os meus vídeos, né, para a versão 1 do Viver de Renda. O pessoal que faz a versão 1, já no final, a última turma que teve acesso à versão 1 foi a turma 8. E eu não tinha barba, a câmera era de um celular que não tinha uma definição tão boa. Então parecia que eu tinha 15 anos gravando. O pessoal até zoava, quem é esse molequinho que tá dando a aula aí? Mas foi isso, a gente conseguiu gravar, a Malu editou tudo, subimos na plataforma e fizemos a primeira venda para errar pequeno. Eu não editei tudo não, amor, eu editei metade. Aí eu teve a outra metade, eu não aguentava mais ouvir você. Eu tinha ouvido ele gravar, eu tinha ouvido ele... E aí ele também, perfeccionista do jeito que ele é, eu também... eu sou bem chata com edição. E aí o Bruno, enfim, aí a gente tem um trato, né? Também nas nossas coisas, isso é legal dizer aqui, porque como vocês veem, cada um tem sua frente, né? O Bruno fez o Viver de Renda, então o curso é dele. Eu tenho hoje em dia o Materializa, a gente fez o Cozinha Fácil. Então, no final das contas, tudo que tem à frente de alguém, a gente bota a decisão final daquela pessoa. Então, para não ter briga, porque senão a gente brigava real. Imagina, Mariana... 2 pessoas, pô, como é que faz quando uma discorda da outra? Não tem um terceiro voto. Não tem. O Bruno acha que é ele, mas nunca foi, entendeu? O terceiro voto nunca foi ele. Mas é isso. Então, a gente tem sempre... o voto de Minerva sempre de quem é a cara daquele projeto, né? Mas a gente, obviamente, dá pitaco. E dá muito pitaco um no outro, porque eu acho que isso que dá certo, que cada um tem um know-how, né? Uma habilidade diferente, e aí isso ajuda muito. E foi isso. Aí o Bruno fez o Viver de Renda, e foi assim, no primeiro... Eu lembro o que você me falou na venda, lembra? Eu falei assim,
prepara para não vender nada. Porque eu tenho um leonino em casa. Eu sabia que se ele tivesse com a expectativa lá no alto e aquilo não fosse atingido, ele provavelmente ia ficar muito frustrado. E aí eu falei para ele preparar, né? Fiquei preparando ele. Prepara para vender nada, para vender, sei lá, uns 2. Falava sempre. E aí, no final, vendeu 30, né, amor? Depois vendeu mais 30 em 1 hora. Porque ela falou, prepara para não vender nada. Eu preparei para não vender nada, né? Se vendesse 1, era ótimo, porque eu ia ter pelo menos algum feedback. Mas o meu objetivo era vender 30. Por que 30? Porque eu, como tenente no exército, eu dava instrução para um pelotão, que são mais ou menos 30 soldados. Então eu sabia, 30 ao mesmo tempo eu dou conta. Mais do que isso eu já não sabia. Vendi para os 30. Só que aí, depois que eu vendi só 30 vagas, a gente falou isso em rede social, tudo, acabou em 1 hora. A gente ficou super feliz, porque o preço do viver de renda na época, acho que a vista era R$790, R$850, alguma coisa assim. E com essa venda, eu ganhei em 1 hora que eu ganhava em alguns meses de exército, né? Para fazer um negócio que eu adorava, que era falar de educação financeira. Só que o pessoal cobrou, abre um pouco mais, abre um pouco mais. E tinha gente que já me seguia e trabalhava com curso online também, falou, Bruno, 30 pessoas, vai ficar as moscas o grupo do Facebook, né, que eu queria oferecer também. Vende mais um pouco. Eu falei, vou vender mais 20. Aí abrimos por mais, sei lá, acho que algumas horas. Fiz uma live, deixei aberto até o final da noite, fiz às 8, fechei meia-noite, veio mais 20 pessoas. Então a primeira turma do Viver de Renda foram 50 pessoas. E o Viver de Renda era isso, era um produto feito para errar, para depois a gente lançar o curso da Lara. E a nossa ideia, naquele momento, era virar tipo uma agência, lançando o curso de diferentes pessoas. Tanto que a gente fez o meu, fizemos o da Lara, fizemos o da Malu depois, com uma chefe de cozinha, a Tuca Ervolino, que era o Cozinha Fácil. Vendeu 3 turmas, né, amor? Foi 3 turmas. Aí vendemos um outro de yoga, junto com a Bruna Paludetti, que foi nossa professora. A gente chegou a gravar, mas depois o projeto foi todo para a Bruna Fabrício, que é quem faz o cabelo da Malu até hoje. E era essa a ideia. Só que por que, por exemplo, que a gente gravou o da Bruna, mas não foi para frente? Porque o Viver de Renda, ele cresceu assim, gente. Foi exponencial. Então aquilo que foi testado para errar, que foi criado para errar, acabou virando o carro-chefe da casa, a ponto de eu mudar o plano de ser uma agência com vários cursos para focar mais nesse curso específico. E também, a Malu tinha lançado um de cozinha em parceria, mas depois a gente falou, poxa, vamos fazer um só seu. E ela estava descobrindo o que ela queria fazer. Porque o legal dos produtos, assim, né? Até a gente vai fazer eu vou fazer uma live amanhã com a Ju, porque a Ju tá lançando um curso para ensinar como fazer produtos, né? Ju Fracaroli. Digitais. E a Ju trabalha com a gente. E uma coisa da gente que trabalha com rede social e tal, é que você tem que achar qual é o seu produto e qual o jeito que você quer entregar esse produto para ser agradável para você. Porque é uma coisa, né? Pelo menos eu e o Bruno, a gente tem como sempre máxima fazer de um jeito que a gente entregue muito bem aquele produto. Então, a gente quer que o nosso cliente esteja satisfeito. E para que ele esteja satisfeito, a gente tem que sentir prazer durante o processo. Então, o Bruno faz o Viver de Renda. Se eu deixar, ele lança um atrás do outro. Porque ele gosta, ele sente prazer, ele entra lá na live, aí daqui a pouco ele abre uma outra live, daqui a pouco... E ele entrega porque ele gosta de falar sobre o assunto. Então, eu demorei para encontrar o meu produto e entender qual era o jeito que aquele produto ia ser prazeroso para mim de entregar. E aí, o Materializa surgiu depois disso, né? Eu fiz um projeto no YouTube, que era o Materializa, e eu falei, cara, dá para eu encaixotar isso aí e transformar em um produto. E lancei ainda, né? Também tímida, sem entender direito se ia dar certo. E acho que é o que brilha, assim. Eu sinto muito prazer em entregar o Materializa, porque eu acho que é uma coisa que realmente transforma as pessoas. Olha, já vou vender aqui meu peixe. Compre o Materializa. Para materializar vocês agora que a gente está na quarentena, tudo errado. Vamos consertar isso antes do final do ano. Quanto que você faturou ano passado? O Bruno fica até com vergonha de eu vender assim ao vivo na cara. Eu fico orgulhoso, pô. Você sabe disso. E foi engraçado isso também. Amor, quanto foi? Foi bastante. Foi quase 300 mil. Acho que foi um pouquinho mais, na verdade. E o legal, gente, é que, pô, tem gente que segue a Malu desde 2016.
E esse pessoal via, né, como é que foi toda a história. No YouTube dá pra ver, assim, que primeiro começou numa casa, depois foi pra outra, e as casas foram melhorando ao longo do tempo. E aí depois ela foi vender o produto dela e um monte de gente dando parabéns, tudo porque as pessoas que chegavam do nada viam o seguinte, viam eu trabalhando com finanças e a Malu como a minha esposa. Aí pensava, Malu depende do Bruno. E tem uma frase que um amigo nosso, Paulo Cuenca, uma vez falou, quando a gente foi fazer uma imersão com ele, e foi muito sábio o que ele falou, porque é como eu vejo. Ele falou, eu vejo você mais como o marido da Malu do que a Malu como a sua esposa. E eu também penso assim, porque eu falei, ela que fez o trabalho, né? Tem um ditado em inglês que fala isso, que pioneers get the arrows e settlers get the land. Ou seja, os pioneiros ganham as flechas e quem vem depois ali tranquilo na sua diligência, na sua carrocinha, pega a terra, né? Então a Malu foi a pioneira. Ela quebrou pedra para que depois a gente achasse realmente a mina de ouro. Eu fui tipo o irmão mais velho rebelde, sabe? Que faz as merdas, depois vem o mais novo, e aí pode fazer o que quiser, porque o irmão mais velho já fez, entendeu? De fato, quando eu entrei na internet, eu não sofri esse preconceito tão latente, assim, tão na cara, porque o povo tinha pelo menos a decência de esconder. Mas, de fato, o pessoal olhava para mim e falava assim, gente, essa garota não faz nada. Essa garota tá estudando aí, diz que tá fazendo faculdade, perdendo tempo na internet. O pessoal não entendia. Eu lembro que a avó do Bruno, ela só começou a ter uma ideia de alguma coisa uma vez que a gente estava no Mundial. E aí... O mercado tem no Rio de Janeiro. É, um mercado bem popular lá do Rio. Aí a gente tava no Mundial e eu tava comprando, sei lá, batata doce, alguma coisa. Aí o cara olhou, Malu, te conheço do YouTube, começou a conversar comigo. E eu simpática, né, não sei o que. Aí a dona Ana veio, começou a mó papo com o cara. Mó papo com o cara. Aí depois ela, nossa, esse seu amigo. Eu falei, não, dona Ana, eu nunca vi esse cara na minha vida. Daí ela, como assim? Eu conversando com ele? Daí eu falei, não, ele é meu seguidor, ele, né, assiste meu conteúdo no YouTube dele. Aí ela, na internet? Aí ela começou, eu acho que foi aí que ela começou a entender um pouquinho do que estava acontecendo, você não acha, amor? Foi aí ela começou a ter um pouco mais de noção e depois isso começou a se tornar mais comum, né? Porque vai crescendo. É incrível, porque se a gente for pensar em Brasil, né, gente? Pô, eu tenho 600 mil pessoas aqui no Instagram, a Malu tem 250 mil. Não é tanta gente assim pro Brasil. Mas é incrível como, dependendo de onde você vai, em um nicho específico de pessoas, muita gente conhece. Quando a gente ia a alguma feira de produto natural, aqui em São Paulo, por exemplo, o Malu não conseguia andar às vezes. Né? Toda hora encontrando com alguém, tirando foto. Se eu for lá sem ela, não é a mesma coisa. Porque o pessoal até me vê de vez em quando aparecendo dela, mas não é igual. A mesma coisa quando a gente vai a alguma coisa de finanças, todo mundo quer lá tirar foto. Só que muda um pouco. Porque quando eu faço os eventos presenciais do Viver de Renda, a pergunta que mais chega quando eu falo, vamos fazer o evento presencial, é do pessoal, Malu vai também? Então eu sei que o pessoal compra meio que para conhecer ela também. E até voltando à história do Paulo, né? Quando o Paulo disse isso, que ele via mais você como meu marido, eu fiquei o quê? Toda orgulhosa do meu trabalho, né? Porque eu falei, e de fato existe todo um posicionamento meu em relação à nossa... A imagem que a gente passa, porque o Bruno é homem, o Bruno ele é muito simples, né? Então, eu entendi que uma das formas para eu vender o curso do Bruno por ele seria eu me posicionar como uma pessoa bem-sucedida, mostrando um pouco de riqueza. Então, a gente sempre está tentando manter a nossa simplicidade, porque a gente é assim, né? Eu entendo que a gente é um pouco mais simples e tudo, mas ao mesmo tempo eu entendo que eu preciso mostrar um pouco de sofisticação, um pouco de riqueza, até porque a gente gosta também, eu aprendi a gostar. Então, existe sim um certo posicionamento em relação à minha imagem para que isso venda o curso do Bruno. É doido, mas é real. Porque como o Instagram é uma rede majoritariamente feminina, né? O Bruno tem mais um público mais feminino do que masculino, e eu, obviamente, também. Eu acho que os homens estão vindo para o Instagram agora, mas sempre teve mais mulher. E a mulher, o que ela quer, né? Quando você fala de riqueza, quando a gente fala de dinheiro, independência financeira, ela quer poder vestir uma roupa bonita, comprar uma bolsa de grife, se ela quiser, fazer procedimentos estéticos, se ela quiser, ela quer estar bonita.
Então a mulher tem isso. E aí o Bruno, quando ela chega no Bruno e ela vê que eu tô lá, ela olha e fala assim, nossa, a mulher dele tem uma bolsa de grife, a mulher dele se posiciona, ela é bonita, ela tem o cabelo curtinho, chique, sofisticado. Então realmente tem todo um posicionamento em relação a isso. Mas o que eu mais gostei do Materializa, primeiro foi essa questão de que a Malu criou um produto que ela gostou muito de fazer. E quando você gosta de fazer alguma coisa, você não tem nenhum problema em vender aquilo. Esse é um ponto bem interessante. Sim. E foi um faturamento, eu falei para ver. ela. Porque de vez em quando o pessoal fala, o Bruno ganha tanto lá no Viver de Renda. E diminui outras coisas que a gente faz que tem um faturamento menor. Mas ela ganhou em uma semana o que eu precisava de quase 3 anos de exército para ganhar. E esse ano os planos são maiores ainda, né? Sim. Então isso que é bacana. Por isso, as 3.000 pessoas que estão aqui, vocês tratem de comprar o Materializa, por favor. Não, mas E outra coisa que o Bruno sempre fala também, né? São pernas diferentes. A gente gosta de diversificar o nosso negócio. Então, essa é mais uma perna. Porque tudo bem, a gente ganha bastante dinheiro com o Viver de Renda. A gente tem já um patrimônio muito grande que a gente pode parar de trabalhar hoje. A gente pode fazer isso. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem ambições, né? A gente quer a gente sabe que o dinheiro vai trazer várias coisas. A gente vai poder ajudar a nossa família mais, a gente vai poder viajar mais, a gente vai poder deixar um maior patrimônio para os nossos filhos quando eles existirem. Então, obviamente que a gente quer ganhar mais e para isso a gente precisa diversificar. Então, é mais uma perna, né? Mais olha só como eu sou boa aluna, boludinho. Não é? Então é mais uma perna. Então, hoje o nosso negócio definitivamente não é só o Viver de Renda. Tem o Viver de Renda, tem o Vivendo de Leilões, tem o que a gente investe em imóveis, tem o Materializa, tem as outras coisas, os outros cursos. O que mais que tem, amor? Tem o patrimônio investido de maneira diversificada, tem a participação no Biscoint. Gente, são umas 10 pernas diferentes. É isso que eu penso mais ou menos. Porque vamos pensar em uma mesa, né? Se uma mesa tem uma única perna, passa alguém com um serrote, acabou, a mesa caiu. A não ser que seja uma perna muito grossa, mas mesmo assim, pô, é muita centralização. Por que o Bitcoin é um sistema interessante? Porque é descentralizado. Você tira um componente dali, tira outro, o sistema está igual. Porque ninguém tem um peso muito grande dentro daquilo. Por que o sistema bancário aqui no Brasil é muito frágil? Porque são 6 bancos. Se um banco grande tiver um problema, pô, já era. Vai dar um problema muito grande no sistema. Por que essa alta da bolsa agora é uma alta que não é tão interessante lá fora? Porque são 6 empresas puxando a alta. Então, alguma coisa acontece com algumas delas, o mercado ele cai. Então, quanto mais descentralizado, na minha opinião, melhor. Se o Viver de Renda está muito grande, ótimo, né? Mas eu não vou deixar de cuidar das outras pernas na nossa mesa para que a gente possa depender cada vez menos de uma perna única. Amor, está chegando em 1 hora e eu vou te fazer, para acabar, algumas perguntas rápidas, tá? Uma série de perguntas rápidas aqui. As perguntas rápidas dele, não sei. Pode começar? Sim. Antes, vamos fazer uma foto aqui. Eu tô tentando fazer uma foto, tipo, aparecer no... Vai, amor, abaixa. Eu já falei. Abaixar? O que acontece? O Bruno assim? Isso. Assim. Tá. Peraí, a gente... A foto vai ficar no feed. Cala a boca, né? O Bruno... Pode notar Tira isso. a foto. Tira a foto. Peraí. Não dá, pô. Pronto. Foi, ok. Tá, abre os comentários para as pessoas comentarem também. Tá bom. Então vamos aqui para as perguntas rápidas. O que você escreveria no outdoor para que todo mundo visse? Eu não sei, amor. Essas perguntas rápidas eu já respondia. Você vai perguntar aquelas coisas, eu não vou ser genial, porque... Pensa, pô. Você tem umas frases muito geniais às vezes. Tanto que eu te copio, você fala isso? Não, Bruno, vocês acham que ele é genial? Metade das coisas dele é plágio meu. É porque eu não vou lá falar, olha, tá me plagiando. Porque, de fato... Ele me plagia o tempo inteiro e não dá os créditos. Então vamos lá, gênio. O que você escreveria no outdoor, agora ao vivo? Não sei. Me fala aí uma frase boa que você gosta de mim. Que eu não lembro. Uma coisa que eu achei muito bacana, outro dia você falou, e eu fiquei, sabe, chocado assim com a simplicidade com que você respondeu a pergunta. Eu lembro que um seguidor tinha... Ou uma seguidora, não sei quem mandou, né? Mas mandou na sua caixinha: você morreu e encontrou com Deus. Essa você pode fazer 3 perguntas.
O que você perguntaria? Você lembra o que você respondeu? Eu lembro. Eu falei que... Porque eu fui tão abençoada. E engraçada essa frase, né? Porque depois eu me emocionei com o que eu escrevi, porque eu parei para ver o tamanho disso. Eu falei, caralho, é verdade. Né? Porque, de fato, eu sou muito abençoada e eu não teria perguntas. Já foi, né? Deu tudo certo. O que não deu certo, tá tudo certo também. É isso. Então... E eu gostei disso porque se alguém me fizesse a mesma coisa, eu ia escrever um textão gigantesco e não ia ficar tão elegante ou tão profundo quanto essa simples pergunta que ela fez, né? Porque eu fui tão abençoado. Gostei bastante dessa. Vamos para outras aqui, amor, então. Mas não faria sentido escolha? eu escrever isso no outdoor. No outdoor, não. No Tá outdoor, vendo? não. É que eu sou muito sofisticada para botar um anúncio no Não faria. Você usaria o orgânico, público orgânico outdoor, aqui. eu acho que não funciona tanto. Eu sou mais na internet mesmo. Entendi. Amor, qual a principal escolha que te levou a ser quem você é hoje? Teve várias, né? Mas a principal. Casar com você. Casar comigo? Você gostou dessa, hein, Valdinho? Mas achei que você respondeu outra coisa. O que você achou? Não sei. Tipo, se expor na internet. Não, obviamente, me expor na internet tem grande... Mas eu acho que eu não teria feito isso se eu não fosse casada com você. Ou talvez eu fizesse, mas eu demoraria muito mais tempo. Né? Eu acho que nós dois, quando a gente tem conversas, né? Todo dia, obviamente, a gente conversa e é muito... A gente evolui, parece que todo dia a gente tem pensamentos, a gente está sempre filosofando aqui juntos, parecemos dois doidos, mas pensando em coisas simples e existenciais, assim, que a gente pensa, nossa, tem que melhorar isso, nossa, isso faz sentido. E a gente... Travou, voltou. Não, tá aqui. Porque eu tava sem bateria. Tá acabando a bateria. O que mais? Vai. Manda que eu tô aquecendo. Em quem você pensa, e aí não pode ser eu, porque você já me citou aí. Em quem você pensa quando ouve a palavra bem-sucedido? Eu. Você? Eu. Oh. Comentários aí com carinha de leão. Né? Não, mas sabe por quê? Eu explico por quê. Eu era alguém que não ia nada, entendeu? Não ia fazer nada da vida. Eu nunca esperaram muita coisa de mim. Eu casar com o Bruno foi a coisa que a minha família achou que foi, tipo, genial. Esse era o meu trabalho, entendeu? Doido, mas é real. Então, o que eu fiz de melhor? Casar com um cara que tem estabilidade financeira. E nunca esperaram muita coisa de mim. Nunca ninguém imaginou que eu pudesse fazer dinheiro. Eu acho que o materialismo é tão significativo porque, de fato, eu faço mais dinheiro do que muita gente, assim, né? E eu falo, caramba, olha só, com o meu trabalho, com o que eu fiz, eu vou lá e consigo fazer um dinheiro tão significativo. Então, de fato, pensar em quem você acha que é bem sucedido sou eu. Eu trabalhei pra caramba, ninguém esperava porra nenhuma e cá estou eu. Gente, a família da Malu, não é que ninguém apoiava ela e deixava de canto, mas o irmão da Malu é um cara inteligentíssimo. Eu tenho... Aquele cara que fora. nunca estudava. É um nível de comparação difícil, porque até na Amânia, da minha turma da Amânia, da artilharia também, tinha super amigo. E eu fui primeiro porque eu estudei. Eu ia dormir cedo, às vezes eu acordava de madrugada, eu nem ia pra prova com dúvida. Então eu estudei bastante para conseguir ser o primeiro da minha turma, porque tinha uns caras muito inteligentes lá. E um desses caras era o teu irmão. Só que ele é vagabundo, né, de estudo. Ficava na internet até tarde no bate-papo do UOL, e aí chegava na prova, e eu tirava 9,5, ele tirava 9,3. Aí tinha uma ou outra que ele ia mal, porque tipo, tinha que ler um livro. Aí ele não lia o livro. Eu lia, eu ia bem, ele ia mal, né? Mas ele é um cara muito inteligente. Então, naturalmente, era um nível de comparação muito diferente. Você tentou fazer faculdade, a prova do Enem você tentou quantas vezes? Nunca conseguiu ler toda? Né? Ainda tem essa. Eu acho que não é que... Gente, não é. Minha família, tadinhos, eles me apoiam. Eles sempre viram que eu sempre fui muito inteligente, na verdade. Mas em prova, e se você for pensar, né? E como a minha família sempre foi baseado em funcionários públicos, para você ser passar em prova.
você precisa passar em prova. E em prova eu sempre fui muito ruim. E eu não sabia o porquê. Hoje em dia existe uma explicação, porque eu tenho dislexia. Mas como a gente não sabia, pensava, nossa, ela é inteligente, mas a inteligência dela não serve para nada. Porque ela não consegue passar nas provas que é necessário para o que a gente acredita que é uma pessoa bem-sucedida. E tanto que eu não fui projetada para ser uma empreendedora, né? Então eu tive que entender esse caminho para poder fazer o que a gente faz hoje, vender e tudo mais. Então, então é por isso que eu acho que eu sou tão bem-sucedida, por isso que eu me considero bem-sucedida. Porque eu descobri, eu ultrapassei barreiras que eu nem sabia que existia. Próxima pergunta. Vai. No que você acredita que outras pessoas acham que é loucura? Eu não sei, eu tenho que pensar nisso. Não sei, amor. O quê? Você sabe de uma coisa? Pô, tem tanta coisa. Tem tanta coisa que eu acredito. Quer que eu responda por você essa pergunta? Que o povo acha loucura? O quê? Ao longo, eu acho que ao longo da história foi... Essa é a vantagem de um entrevistador que conhece bem o entrevistado, né? Posso dar um gancho para ela, né? Mas quando você foi para a internet, você meio que... É até engraçado isso. Você sabia que ia dar certo. E muita gente não achava que ia dar certo, né? Sim, mas a pergunta foi no presente. Por isso que eu não sei. Agora, hoje em dia, o pessoal sabe que eu dei certo. Entendeu? Por isso. Mandaram aqui, sabonete na pepeca. Vocês são geniais. Tá vendo como vocês me conhecem mais do que... De fato, eu acredito que sabonete na pepeca faz muito mal e o povo acha loucura. Eles estão certos, amor. Essa é a resposta. Tá ótimo. Filme favorito? Eu gosto de amizade colorida. Eu sou fofa, né? Eu gosto de romance. Livro que todo mundo deveria ler? Olha, eu tenho um. Pode ser putaria? Pode. Eu acho que toda mulher um dia deveria ler Peça-me o que quiser. Até para as saidinhas. Eu acho que vai fazer muita diferença na vida das mulheres, porque a gente aprende coisas que a gente abre a mente, sabe? Igual os seus livros de empreendedorismo que abre a mente. A putaria abre a mente da mulherada e do homem. Talvez o homem... Aliás, teve um homem... Você viu essa história, amor? Eu vi, eu acho. Que leu, né? Que leu, ele falou que não deu certo. Porque tinha que fazer cada pausa para respirar, para poder dar uma sossegada. Eu gosto de brincar aqui em casa, gente, que se alguém me perguntar qual é o meu livro favorito, é Peça-me o que quiser. E eu não li o livro. Então, entendedores, né, vão juntar os pontinhos aí e entender por quê. Não, o do Bruno é Revolução dos Bichos, amor? Ou aquele do Antifrágil? Depende. Então, o Antifrágil é um livro muito bom, mas ele é... Não digo nem que ele é técnico. Ele é filosófico. Eu gosto mais... Livros mais prazerosos para ler são os livros que têm história, né? Tem um enredo, personagens. Revolução dos Bichos eu acho que é genial, gente. Eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. E uma criança ali, a primeira vez que eu li eu era criança. E eu lembro que eu fiquei impactado pra caramba, né? Dando um spoiler aqui, quando o Napoleão vendeu o Sansão, que trabalhou a vida toda na fazenda, melhor animal lá da fazenda, e foi vendido para virar cola. Então, esse é um episódio que, quando criança, eu fiquei chocado com aquilo. Eu não sabia o que era socialismo, capitalismo, esse tipo de coisa, mas é um livro que vale a pena. E a última aqui, amor, para terminar, tem alguma pergunta que eu não te fiz e você gostaria de responder? Ou que as pessoas geralmente não te fazem, mas você pensa, poxa, seria legal dar uma resposta para isso? Eu devia ter pensado nessas coisas, né? Para eu parecer bem genialzona. Não sei, não. Não sei, amor. Bom, se você pensar, você fala no teu story depois. Depois eu falo. Então, muito obrigado pela presença. Agradeço aí você ter participado, Boludinha, porque você, como sócia controladora, né, da Boludinhas Enterprise, tinha que estar aqui nessa semana onde eu estou fazendo live com os meus sócios. Você tem algum recado final para as pessoas, antes da gente finalizar aqui?
Já que a gente falou de ser bem-sucedida, a gente está falando de empreender pela internet, de negócios e tudo mais, eu acho que o ponto principal é acreditar no que você pode fazer e mandar bala, porque ninguém vai ficar aplaudindo o seu início, não acontece isso. É só se você tiver um bom marido e uma boa mulher como a gente era, e acreditar um no outro, porque normalmente não é assim que acontece. Eu acho que é bem isso. Obviamente, sendo bem pé no chão e entendendo aonde você está entrando, né? Não adianta viajar, ser uma pessoa doida e falar, nossa, isso daqui vai dar certo, sendo que é uma ideia totalmente louca. Pega 1 milhão no banco emprestado para criar sua horta de cebolas orgânicas. Não. E aí quer que todo mundo bata a palma e às vezes não vai para frente, né? E isso é o bom da internet, né, gente? Quanto que a gente gastou para criar o nosso negócio? Quase nada. O que a gente perderia se não desse certo? A gente ganharia experiência naquilo, mas em termos financeiros, nada. Seria o tempo que a gente investiu no negócio. Que é uma coisa significativa, tempo é a única coisa que você não pode comprar de volta, mas deu certo. E hoje estamos aqui. Amor, daqui a pouco eu te dou esse beijo pessoalmente, né? Só descer a escada aqui, a gente tá junto. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês, espero que tenham gostado da live, vai ficar salvo aqui no perfil. Um grande abraço para todos, boa noite. Beijo, gente.